estamos aí em clima de Copa e eu tô aqui para te perguntar no meio dessas férias se você sabe a diferença dessa palavra e dessa palavra. E aí? E dessa palavra para essa palavra? Conseguiu perceber? Você viu que o que muda entre elas é só um acentinho, mas esse acento faz toda a diferença no momento da escrita e da pronúncia delas. Então veja bem, você conhecer como funciona a acentuação te ajuda muito a compreender as diferenças semânticas, ou seja, de sentido das palavras, e também a questão ortográfica da escrita na norma padrão das palavras, o que vai te ajudar bastante a escrever textos melhores e se comunicar com mais clareza. Professor, eu não sei por que café é acentuado. E eu não sei por que fogo não é acentuado. Meu jovem padawan cursista, não se preocupe, né? Hoje a gente vai aprender como funciona essa questão da acentuação, iniciando pelo básico, né? O que você precisa saber antes de aprender a acentuação gráfica? Para aprender a acentuação, você precisa saber como funciona a divisão silábica, como funcionam os encontros vocálicos e como funciona a tonicidade de uma palavra. Relembrando rapidamente, a divisão silábica é você saber onde começa uma sílaba e onde termina, das sílabas com 2 letras, das sílabas com 3 letras, ba, bo, lhá, lhê, separar as letras iguais, como por exemplo RR, SS, e isso tem a ver com a divisão silábica, como por exemplo na palavra que a gente utilizou aqui no início do vídeo, trânsito, trânsito, 3 sílabas, uma palavra trissílaba. Outro conteúdo básico que eu comentei são os encontros vocálicos, ou seja, o encontro entre uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, é na palavra cari. Você tem na segunda sílaba uma vogal, que é uma letra pronunciada, uma vogal pronunciada com um som mais forte, e uma outra vogal pronunciada mais fraca, que é chamada de semivogal. Por exemplo, na palavra cari, nesse ri, nós temos uma vogal, primeiro o ri, e uma semivogal, o e, que ele nem pronuncia o som dele direito. Você não fala carie, você fala cari, né? No dente. Ou no caso dos hiatos, que é quando você tem 2 vogais em sequência, mas que estão em sílabas diferentes. Como, por exemplo, na palavra saúde. Veja que o A e o U estão em sílabas diferentes, apesar de que na escrita elas estão uma ao lado da outra. Diferente, por exemplo, da palavra lua. A palavra lua, veja que nós temos 2 vogais, no caso uma vogal e uma semivogal, em sequência que formam um ditongo. E isso é importante você saber para aprender a acentuação. E por último, saber a tonicidade das palavras, que é qual é a sílaba mais forte de pronúncia de uma palavra. Isso é a tonicidade. É aquela questãozinha que você aprendeu lá no nível fundamental sobre paroxítona, proparoxítona ou oxítona. Só te relembrando, quando a sílaba mais forte cai na última sílaba, ela é uma oxítona. Quando a sílaba mais forte cai na penúltima sílaba, ela é uma paroxítona. E quando a sílaba mais forte de uma palavra, na pronúncia mesmo, cai na antepenúltima sílaba, ela é chamada de proparoxítona. E sabendo disso, você consegue dominar com perfeição a questão dos acentos na língua portuguesa. É bom estudar esse conteúdo porque são regras simples, mas que você vai conseguir lembrar com facilidade, porque são apenas 5 regrinhas que você vai levar para a sua vida e não vai esquecer mais. Começando pela mais fácil de todas, tá? São as proparoxítonas, palavras com 3 sílabas ou mais, que a sílaba mais forte
é a antepenúltima, é a proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é a regra número 1. Exemplos: mágico, lâmpada, trânsito. São palavras que a sílaba mais forte está na antepenúltima. Veja que contando de trás para frente, né, da última sílaba para a antepenúltima, são palavras com 3 sílabas ou mais, e a mais forte é sempre essa antepenúltima, são as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas na língua portuguesa. A segunda regrinha de acentuação, ela já é diferente dessa primeira regra. Já é a regrinha de acentuação das oxítonas, ou seja, as palavrinhas que o acento tônico vai cair ali na última sílaba da palavra. Por exemplo, nas palavras café, cipó, armazém, parabéns, veja que a sílaba mais forte cai na última. E quais são as oxítonas acentuadas? Não são todas. São palavras terminadas em a, e, o, em e ens. Apenas. A, e, o, em e ens. Todas são acentuadas, né? No caso do a, e, o, pode vir ou não seguido da letra S. Volte nos exemplos e veja que todas são oxítonas, né? A sílaba mais forte é a última e todas elas recebem acento. A nossa terceira regrinha, aqui já passando da metade e indo para o final, já é a regra das paroxítonas. São as palavras que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Essa regra, ela é o contrário das oxítonas, ou seja, são acentuadas todas as paroxítonas que não são terminadas em a, e, o, em e ens. Beleza? Por exemplo, palavras como fácil, palavras como tórax, palavras como bônus, palavras como álbum, né? Todas elas recebem acento e não terminam com a, e, o, em e ens. Ok? E a diquinha é: todas as paroxítonas terminadas em ditongo também vão receber acento. Como, por exemplo, história. Veja que a última sílaba é o riá. Riá é um ditongo, né? Água. Nós temos um ditongo na última sílaba, no guá, e ela é uma palavra paroxítona. Veja que ela é terminada em a, mas no caso esse a ele está num ditongo, formando uma sílaba guá, de água. Caso, por isso ela é acentuada, uma paroxítona terminada em ditongo. Essa é a regra das paroxítonas, terceira regrinha de acentuação. A nossa quarta regrinha de acentuação é a regra dos hiatos. Ou seja, naquelas palavras onde você tem sílabas em sequência, mas que na separação silábica, essas vogais ficam em sílabas diferentes. Eu falei sílabas em sequência? Era para ser vogais em sequência. Vogais em sequência em sílabas diferentes. Como funciona essa regra dos hiatos? Vamos ver? Na regrinha dos hiatos, você vai acentuar apenas as letras I e U com som forte. Ou seja, aqueles I e U que estão sozinhos na sílaba com o S ou não logo em sequência. Veja bem os exemplos. Saúde, faísca, egoísta. Veja que são palavras onde você tem situações de hiato, mas por essas vogais serem pronunciadas com som forte, né, o I ou U, eles vão receber acento, ok? Só não vai acontecer essa regra do hiato se você tiver um NH logo na sílaba da frente, como por exemplo na palavra rainha. Rainha, nós temos o rainha. Veja que o I ele vai estar sozinho na sílaba, mas por ser seguido de NH, há um processo chamado de nasalização, que vai tirar essa tonicidade forte do acento gráfico que ocorreria, né, deveria ocorrer na letra I. Mas só com a leitura você já sabe que a palavra rainha não recebe acento, né, obviamente. Essa questão do acento é para te ajudar em palavras que você desconhece e para resolver questões de concurso. E para finalizar, olha só que beleza, estamos seguindo para o finalzinho, a quinta e última regra dos acentos. Veja bem que tranquilo. É a regrinha do acento diferencial. Esse acento diferencial serve para você diferenciar
palavras de classes gramaticais diferentes. Ou seja, são palavras que são escritas da mesma forma, mas que você utiliza o acento para demarcar que elas têm significados ou pertencem a classes diferentes. Por exemplo, no verbo pôr, né? Pôr no sentido de colocar. Nós temos o verbo pôr, por exemplo, ele gosta de pôr a água no copo de vidro. E nós temos a preposição por também. Por exemplo, ele fez isso por amor. Quando você vai usar o verbo pôr no sentido, né, o verbo pôr no sentido de colocar, nós colocamos o acento circunflexo. Mas se for a preposição por, já não tem acento. Ou seja, esse acento serve para diferenciar o verbo da preposição, mas a pronúncia é a mesma. Outro exemplinho desse acento diferencial, esse é bem famoso, é na palavra pode ou pôde. Quando você utiliza acento circunflexo na letra O, veja que a pronúncia fica mais fechada, fica pôde, né? Ele não pôde fazer isso. Traz a ideia de passado. Já quando você tira o acento, fica a palavra pode. E pode já é no sentido de presente. Por exemplo, ele não pode fazer isso no presente. E pôde ficaria no passado. E na sua redação do Enem, nesse acento diferencial, e aí isso é bem interessante, você não pode esquecer da regrinha do acento diferencial do plural e do singular. Lembrando, singular é só um, plural é mais de um, dois ou mais. Nos verbos que estão no plural, e tem, por exemplo, o verbo ter, você vai colocar o acento circunflexo. É o tem, né? Eles têm feito muita coisa. Nessa frase, pelo fato de o sujeito estar no plural, o verbo vai receber um acento circunflexo. Eles têm com acento circunflexo. Agora, se o sujeito estiver no singular, for só um, no sentido de ele tem feito muita coisa, o tem já não tem um acento circunflexo. Por quê? Ele está no singular. E isso é a regrinha do acento diferencial. E aí, deu para pegar? Achou fácil? Achou difícil? Reveja o vídeo, dê replay e vamos resolver uma listinha de exercícios que eu preparei para vocês para fixação do conteúdo?